Olá, seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Aqui, o nosso intuito é te levar um pouquinho mais próximo de Jesus. O texto de hoje está em Mateus capítulo 5, verso 31 e o verso 32. Diz assim: Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Aqui nós vamos perceber que a lei de Moisés obrigava o homem que não desejasse mais permanecer casado a entregar à mulher uma certidão de divórcio. Isso significava que ele, na verdade, estava abrindo mão de qualquer direito de posse. Na cultura semita, a mulher era propriedade do homem. O casamento e o divórcio eram regulamentados por transações econômicas. A mulher, então, repudiada pelo marido e que não recebesse a certidão de divórcio, ela permanecia meio que vinculada economicamente a ele. E quem quisesse se casar com ela deveria indenizar o marido. Por essa razão, o profeta Malaquias disse que Deus odeia o repúdio. Ou seja, não era justo repudiar uma mulher sem dar a ela carta de divórcio. Ao ser questionado ali então, no sermão do monte sobre o divórcio, Jesus ele relembra esse princípio da lei que estabelece a distinção entre repúdio e divórcio e deixa claro que o padrão moral dos seus discípulos implica a relação de justiça, especialmente na proteção dos direitos da mulher. Mas Jesus vai um pouco além e faz a referência a dois rabinos da sua época, Hilel e Shammai. O rabino Hilel defendia que qualquer motivo poderia legitimar um divórcio. Shammai, entretanto, afirmava que apenas a imoralidade sexual justificava o divórcio. Nesse caso, Jesus ele concorda com o rabino Shammai. Jesus sabe que a relação conjugal implica ser uma só carne e que o casamento é usado pelos profetas como uma figura de relacionamento entre Yahvé e Israel. O Novo Testamento usa a mesma figura para a relação entre Cristo e a Igreja. A relação de uma só carne nos assemelha a Deus que é plural, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ao mesmo tempo é uma unidade indissociável, 3 pessoas, mais um só Deus. Assim é um casal. Uma unidade plural, 2 pessoas, mais uma só carne. Eis porque a relação homem e mulher é sagrada e porque Jesus ensina a preservação dessa unidade a qualquer custo. A lei do divórcio, criada para promover relacionamentos de justiça entre casais e possibilitar a criação de vínculos de amor, sem abusos, sem crueldades, é absolutamente uma sociedade como a nossa, que banalizou as relações entre masculino e feminino e profanou a sacralidade do sexo. No mundo dos dias de hoje, a gente percebe essa banalização, essa dificuldade, tudo gira em torno de sexo, né? Comerciais, programas, séries, tudo tem esse apelo sexual. Então Jesus estava olhando para a situação daqueles dias e dizendo, olha, é preferível que o casal se mantenha unido, que os problemas sejam vencidos, que as dificuldades sejam sanadas. E o divórcio acontecerá apenas no momento onde tiver uma banalização do sexo ou um problema de ordem sexual. Isso a gente tem uma lição gigantesca, por quê? Porque hoje em dia as pessoas elas estão meio que também banalizando o casamento. Elas se casam
de qualquer forma, não procuram conhecer, elas simplesmente se colocam em casamento e não percebem e não fazem aquela análise antes para ver se realmente estão escolhendo a pessoa correta para viver uma vida, para viver experiências, para viver dentro de casa. E aí qualquer coisinha, elas estão se divorciando. E o casamento não é para isso. O casamento, ele foi feito por Deus para que as pessoas vivam felizes e vivam para sempre. É lógico que aqui a gente percebe diversas coisas que têm atrapalhado o casamento. E Cristo deixou esse detalhe, que a banalização do sexo, a imoralidade sexual seria um ponto principal para que os casamentos fossem desfeitos. A nossa maior necessidade é estarmos perto de Jesus para mantermos os nossos casamentos firmes, intactos. Os problemas existem, as dificuldades existem, as discussões, as brigas. Isso é normal. Isso vai acontecer, mas Jesus tem as respostas para que a gente continue cada dia mais firme nos nossos relacionamentos. Que Deus possa proteger, que a gente possa ter sabedoria e que nossos lares permaneçam blindados pelo Espírito Santo. Que o seu seja assim, que o meu também seja. Fica a reflexão e que Deus nos abençoe. Oi, aqui é o Lucas Antônio e eu estou muito feliz por você ter ouvido essa reflexão. Eu espero que, se você gostou, você possa compartilhar com mais pessoas, você possa nos seguir aqui no Spotify e também possa nos dar 5 estrelinhas e quem sabe deixar o seu comentário. Vai ser muito bom. Muito obrigado, que Deus te abençoe.